Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa aula de bioconstrução profissional, um projeto que a gente vem realizando todas segundas e quartas às 9h15 da manhã, né, onde a gente vem trazendo informações, respondendo perguntas, matando a sua curiosidade aí sobre bioconstrução. Para quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou o Bruno Azevedo, eu sou arquiteto, sou bioconstrutor, sou um dos arquitetos responsáveis aqui pela Biohabitat, uma empresa com mais de 20 anos de experiência, construindo, projetando e trazendo informações, capacitações e treinamentos para pessoas que querem trazer um nível profissional para suas bioconstruções, para suas autoconstruções e para você que quer se tornar um profissional especialista, né? A gente sabe que o mercado da bioconstrução, da construção civil em geral, na verdade, né, é um mercado altamente disputado, onde a gente tem muita necessidade de ter um diferencial, e a bioconstrução sim vai trazer para você uma forma de se destacar no mercado, de trazer ali um diferencial para a sua prestação de serviço, para os projetos que você realiza para os seus clientes. Tá legal? Hoje eu já tenho algumas perguntas aqui que foram feitas aí anteriormente aí nas nossas redes sociais, vou respondê-las, mas o nosso viés aí, a nossa aula de hoje, o tema principal dela será sobre teto vivo. Vou falar aqui um pouquinho sobre as vantagens, desvantagens, como que você pode fazer, alguns cuidados, que tipo de manutenção que ele gera, né? E vou responder essas perguntas. Eu vou inclusive começar agora com as perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram. Se você tem vontade de perguntar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, deixar aqui no chat. Essa transmissão está sendo feita simultânea, eu estou meio olhando para lá e para cá porque está acontecendo no YouTube e está acontecendo no nossa live do Instagram. Então, se você tem alguma curiosidade, você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui que eu vou te responder, né? Se não der tempo de responder ao vivo, a gente costuma responder também depois da gravação, tá? Essa aula vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada aqui nas nossas redes sociais, vai ficar gravado no canal do YouTube, vai ficar gravado também aqui no IGTV do Instagram, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas aqui para ver o que o pessoal andou perguntando, para eu já começar com essa, já matando essa de uma vez. Está demorando um pouquinho aqui, mas eu já vou responder. Tá. O Zé de Barro pergunta ali se alguns adobes, né, fala uma dimensão ali de 40 por 20 por 10 adobes, suportaria um teto vivo, né? E se isso é relevante, se ele pode executar o teto vivo ali. Cara, a questão da dimensão do adobe, ela tem uma relação sim com a questão estrutural do adobe, mas não é por isso que ele vai suportar ou não o teto vivo, tá? Um adobe tem sim o potencial de suportar um teto vivo, tem sim o potencial de suportar lajes, segundos pavimentos, né? Existem alguns exemplos aí de edificações de adobe que tem até mais verticalização assim do que apenas suportar o teto vivo. Você pode colocar laje, pode colocar alguma coisa, mas depende da qualidade do seu adobe. Se o seu adobe é um adobe bem feito, um adobe que é um adobe estrutural, ele vai suportar sim o peso de um teto vivo. O peso de um teto vivo não é tão maior assim do que o peso de um telhado convencional, não. Um telhado encharcado aí, um teto cerâmico, vai ter um peso próximo de um teto vivo de camada mais fina, né? Então você pode sim fazer um teto vivo em cima, desde que o seu adobe seja um adobe estrutural, um adobe que tenha condições. Então você tem que testar o seu adobe, fazer algumas experimentações com ele de sobrecarga para ver se ele é um adobe estrutural ou se ele é um adobe só de fechamento, tá? Isso já casa com a próxima pergunta que a gente tem, que fala ali, eu posso usar adobe sem fazer colunas e estruturas?
Isso tem a ver também com a mesma coisa que eu estou falando, né? O adobe ele pode sim ser estrutural, e aí se ele for estrutural você não precisa de ter uma estrutura, né? Ele mesmo já vai suportar as cargas ali do peso próprio, da edificação, das questões de cobertura, de telhado, de laje, né? É recomendado sempre fazer uma cinta de amarração, que é uma cinta que vai amarrar as paredes e também fazer uma transmissão de carga do que está ali acima do telhado, da laje, do que seja, de uma forma uniforme nas paredes. Isso faz com que a sua parede não tenha ali microfissuras ou alguma carga pontual insira ali um cisalhamento da parede. Então a gente precisa dessa cinta de amarração para que você tenha uma distribuição homogênea da carga e uma amarração de tudo ali, como se fosse um anel ali que evitasse as paredes de se abrirem ou de se movimentarem de uma forma que você não queira. Tá? Então é necessário sim, mas o adobe tem o potencial sim de ser estrutural. A gente já mostrou vários exemplos. Se vocês olharem aí no nosso portfólio, a maioria das casas de adobe que a gente tem ali mostrando são paredes estruturais e não tem colunas, não tem pilares, não tem estruturas ali, e muitas delas inclusive suportam o teto vivo. Então, respondendo às duas perguntas que já chegaram aí, é mais ou menos assim que funciona a relação do adobe. Tá? A Cláudia está perguntando aqui qual tipo de gramas plantadas e podem ser colocadas para um teto vivo, imagino, né, Cláudia? Na verdade, Cláudio, você pode colocar grama qualquer uma, assim. Na verdade, não é inclusive a planta mais indicada para um teto vivo, porque a grama você vai ter que dar manutenção de gramado nela, a não ser que você não queira, né? A grama só é indicada quando o seu teto vivo vai ter uma função de terraço. Né? Se você vai ficar ali andando ali em cima, vai querer sentar, colocar uma cadeira, colocar ali uma coisa que funcione como uma varanda suspensa, aí você vai necessariamente colocar uma grama. A grama pode ser qualquer uma, mas normalmente as características das vegetações utilizadas são vegetações dominantes, né? Porque você não vai ter tanta manutenção de ficar cuidando do jardim, a não ser que você queira ter um jardim lá em cima e jardinar é um hobby, é uma tarefa que você queira executar. Você pode colocar outras plantas que exijam manutenção, mas normalmente são plantas de baixa manutenção, são plantas com raízes curtas e não invasivas, né? E que elas sejam dominantes e alastrantes. E você pode até criar telhados produtivos, né? A gente já deu exemplos de telhados ali que tinham abóbora, que tinham milho, que tinham maxixe, plantas comestíveis. Então você pode ter um telhado produtivo. Se você não tem quintal e gostaria de ter uma horta, é um excelente local, porque tem incidência de sol, tem várias vantagens aí que você pode usufruir, né? Para um lugar que tem pouco quintal, tem pouco espaço, é muito bom para a área urbana, para você ter uma horta, uma segurança alimentar ali, né? Eu estou até falando um pouco das vantagens aí do teto vivo, mas você pode utilizar isso sim. Então, a grama só é recomendada quando você vai utilizar como terraço, porque aí é uma planta que você pode pisar, você pode pisotear e ela não vai sentir ali, né, nenhum problema com isso. Então a grama só é recomendada nesses casos. Mas normalmente a gente não utiliza grama porque ela dá uma manutenção um pouco maior, a raiz é um pouco invasiva, então você acaba sofisticando um pouco mais a sua manutenção, tá? Mas dinheiro em penca, orelhinha de rato, que são nomes populares aí para plantas alastrantes e rasteiras, são excelentes. O boldinho chinês, né, até cheiroso, assim, são plantas que vão muito bem em cima do teto vivo. Mas na verdade não existe tanto esse critério não. Se você quer uma coisa mais orgânica, mais espontânea, lá na casa do Flávio mesmo, que é o meu parceiro aqui da Biohabitat, tem um telhado que não tem nada, nenhum critério. O mato, então assim, o que nasce e morre e sobrevive ali no teto vivo dele as plantas locais. A planta que o passarinho plantou, ele não dá nenhuma manutenção num dos tetos vivos que ele tem lá, porque ele tem mais de um. Né? Não tem manutenção, não tem esse cuidado, então o telhado morre, vive, ele tem um ciclo natural como a vegetação ali do entorno da casa dele, né? Então ela segue o ciclo da natureza, então às vezes ele está florido, está
viçoso, às vezes ele está com as plantas mais ressecadas lá, então ele acaba seguindo essa lógica ali natural da vida ali do entorno, né? Você pede aí também para falar um pouco das camadas do teto vivo. Tá, então vamos por partes, né? Vamos contar um pouco da história do teto vivo e eu vou chegar nessas camadas aí, tá? O teto vivo, né, ele tem uma origem ancestral, ele é uma coisa que foi utilizada assim secularmente, principalmente em lugares ali na Escandinávia, né, que o pessoal não tinha como cobrir, tinha que proteger das intempéries, tinha que proteger ali, então acabava que eles faziam com casco de bétula, que era uma árvore lá que incha quando ela está molhada, então ela tem um potencial muito grande de ser impermeável, e em cima disso eles colocavam ali umas placas de uma vegetação, de uma relva, uma coisa parecida com a grama nossa aqui, né? Uma coisa ali de áreas mais como é que fala? De vegetação rasteira e tudo mais, e eles colocavam ali porque isso tem um excelente isolamento térmico. Tá? Então, é assim que surgiu e dali a gente vem com vários exemplos aí ao longo dos séculos de construções de teto vivo. Então, o teto vivo ele é uma construção secular que tem um potencial enorme de fazer um isolamento e um conforto térmico extremo. Então, ela é uma excelente opção para que você possa proteger a sua casa de frio, de calor, né, que você queira manter ali uma certa temperatura, que você vai regular isso através do seu projeto, das aberturas de ventilação, iluminação aí do seu local. Depende do clima que você está, no clima mais frio ou no clima mais quente, e isso vai fazer com que você tenha uma qualidade muito boa de condição climática dentro do seu ambiente. Tá? Então a principal função do teto vivo seria essa, você ter um isolamento térmico, uma inércia térmica muito boa dentro dos ambientes que você está gerando. Tá? Envolvendo isso tudo, você ainda tem algumas vantagens que são relacionadas com a bioclimática do entorno, da sua microclima, da sua vizinhança, do seu bairro, de tudo ali envolvido. Por quê? Porque as vegetações elas absorvem o calor, elas sombreiam a edificação e fazem com que, ao contrário das coberturas comuns de laje, de telhado cerâmico, que refletem o calor para o meio ambiente, então a gente diminui o efeito dessa questão do aquecimento global, do aquecimento das cidades. Né? Então o teto vivo, o telhado verde, ele tem essa potencialidade de amenizar o calor das cidades, de amenizar aquele efeito estufa ali, aquele efeito de calor excessivo que as metrópoles têm. Então ele é uma excelente condição para você melhorar o microclima ali da sua região, do seu bairro, de tudo que está em volta ali. Tá? Então, as principais vantagens. Além do que, ele absorve água, ele não deixa a água da chuva, né? Um telhado, quando tem um telhado ali, o que acontece com a chuva? A chuva bate nele, escorre e vai direto para a rua, vai direto para as áreas impermeáveis da cidade, né? Que é pouca área que a gente tem que absorve essa umidade, acaba sobrecarregando as galerias e é a causa das enchentes, né? A gente tem ali umas galerias de esgoto, principalmente nas metrópoles, que não suportam a quantidade de chuvas aí. É muito comum a gente ver em São Paulo, Belo Horizonte, as cidades saturadas com as chuvas e dando problemas de enchente, alagamento, muita gente perdeu, a gente esse ano teve casos na Bahia que muita gente perdeu a casa, perdeu os bens, muita gente morreu infelizmente, então são problemas sérios. E o teto vivo ele acaba que ele freia a velocidade da água, porque aquela camada ali de substrato, onde as plantas estão colocadas, ela vai encharcar e ela vai soltar lentamente na drenagem do teto, e aquilo ali vai sair de uma forma até, muitas vezes, posterior à chuva, né? Ela encharca e só vai aquela água ali que ficou acumulada no teto vivo ser despejada o excesso, o excedente dela nas galerias, depois da chuva ou de forma muito mais lenta do que fosse ali a chuva direto. Aí entra no assunto da pergunta ali, né, que foi feita sobre as camadas, né? Então, por que acontece isso tudo? A gente tem umas camadas ali no teto vivo que seria o quê? O teto vivo ele é uma jardineira suspensa, né? Então ele é feito ali com uma camada, uma superfície que vai suportar, vai servir como base para toda
aquele substrato para a vegetação que está ali em cima, né? Então ele é feito por uma estrutura, um assoalho que suporte esse peso, tá? Pode ser um OSB, pode ser um madeirite estrutural, pode ser uma camada de assoalho mesmo, macho-fêmea, né? Coisas que a gente tem ali que vão suportar o peso daquela sobrecarga ali do substrato, areia, tem que ser um substrato drenante, né? Então muitas vezes tem areia, muitas vezes tem ali vermiculita, perlita, alguma coisa que deixe aquele substrato fofinho, aerado, para que ele não condense, não fique compactado e não atrapalhe o desenvolvimento das plantas e também não encharque ali, né? Não acabar muito compactado, vai acabar que a água vai correr por cima e não vai entrar dentro dessa camada de substrato. Então, é interessante isso. Então, acima desse assoalho, a gente vem com uma camada de bidim, que é um tecido monofilamento de poliéster. Ele é uma camada de proteção mecânica, para não deixar ali com que o atrito entre a camada que vai vir acima da impermeabilização e aquela madeira ou a laje onde vai estar inserido tem algum problema ali de ficar em atrito ali e danificar e diminuir a vida útil da sua impermeabilização. Então ele serve a primeira camada, é uma proteção mecânica e muitas vezes, como ali no assoalho tem algumas frestas, às vezes aquilo ali entra a umidade que é gerada ali pela nossa transpiração, pela nossa respiração dentro do ambiente e de baixo para cima entra ali, condensa na hora que encontra com a camada impermeável e pode gerar ali ao longo de muitos anos ali um problema ali de você achar que está vazando o seu teto vivo e na verdade é uma condensação da umidade que vem de baixo para cima. Então essa primeira camada de bidim parece um cobertor grosso assim, né? Ele é um filamento de poliéster que vai fazer essa proteção e vai evitar essa condensação de baixo para cima ali na sua proteção. Logo acima vem uma camada de telha, vem uma camada de lona vinílica. É uma lona de PVC que ela vai fazer a impermeabilização. Essa lona de PVC ela é feita com uma espécie de sanduíche, né? Elas são duas camadas de vinil, onde no meio delas vem uma trama de poliéster. Opa, um acidente aqui. Vem uma trama de poliéster, onde essa trama, né, uma malhazinha... Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Só um minutinho aqui, porque o tripézinho balançou aqui, caiu. Então, como eu estava falando, vem essa dupla camada de vinil. No meio vem uma trama de poliéster. Essa trama de poliéster ela é altamente necessária porque ela vai evitar com que as raízes perfurem a sua lona e a sua impermeabilização, trazendo problemas ali de manutenção, trazendo problemas para que você... Oi, gente. Trazendo problemas para a sua impermeabilização, trazendo problemas de manutenção aí na seu teto vivo. Então, a lona de vinil, ela é a impermeabilização, ela é um dos principais fatores aí para o seu bem-estar do seu teto vivo. Tá? O seu teto vivo, ele além disso, né, a gente utiliza muito a lona vinílica, existem outras lonas, mas a lona vinílica ela é a mais fácil de instalar, ela é fácil se tiver alguma perfuração de você poder fazer um remendo, né, o remendar ela é igual remendar pneu de bicicleta, né, você pega um pedacinho, usa uma cola de PVC e faz o remendo, é muito tranquilo de utilizar, ela é muito fácil de utilização e ela é muito boa para você fazer a impermeabilização do seu teto vivo. Acima dela vai vir uma nova camada de bidim, a mesma que veio embaixo para fazer a proteção mecânica ali do contato da impermeabilização com o substrato que vai vir logo acima. Tá? É importante fazer drenagem para que o seu teto vivo não encharque, né? Então a cada 10 metros quadrados de teto vivo você tem que ter uma saída de 50 milímetros. Tá? Então você tem que fazer um cálculo para que o seu teto vivo não encharque, que você tenha uma condição de fazer o escoamento desse teto vivo tranquilamente. Tá? Então é feito dessa forma e é assim que a gente faz as camadas do teto vivo.
tá bom? Já falei aqui das vantagens do teto vivo, falei aqui como que a gente faz isso, falei mais ou menos ali como que a gente monta a estrutura, como monta as camadas, e é basicamente isso que a gente precisa ali para fazer o teto vivo. O contrário do que muita gente pensa, o teto vivo ele tem uma manutenção muito menor do que os outros tipos de cobertura, né? O pessoal acha que o teto vivo dá mais manutenção do que o telhado cerâmico, porque tem a vegetação. Isso é uma lenda. Todos os lugares que a gente tem os dois tipos de telhado, todas as declarações dos proprietários, dos usuários daqueles lugares, é o contrário, é que o teto cerâmico dá muito mais manutenção, porque o vento move as telhas, dá goteira, tem que colocar forro, então acaba que o teto vivo ele é uma excelente opção também por essa questão de manutenção. Chegou mais uma pergunta aqui, em vez da lona, não seria interessante fazer um ferro-cimento para impermeabilização? Rodrigo, o ferro-cimento ele vai fraturar e não vai ser impermeável. O ferro-cimento ele não é impermeável, ele quando é utilizado em caixa d'água e tal, ele só funciona quando ele fica o tempo todo úmido, tá? Então o ferro-cimento não é uma boa opção. Ele pode ser uma substituição para o assoalho, mas você vai precisar da impermeabilização do mesmo jeito, tá? Então a impermeabilização é necessária. É recomendado a lona porque ela não adere à superfície, então se o seu ferro-cimento rachar, acontecer alguma coisa assim, a lona vai continuar fazendo a impermeabilização, tá? Então não te recomendo fazer direto em cima de um ferro-cimento, porque o ferro-cimento ele não é impermeável, inclusive o cimento é poroso, ele absorve umidade, é bem provável que aquilo ali vai aflorar dentro da sua edificação se você não fizer nenhum tipo de proteção, tá legal? Então, pense bem antes de fazer isso. Quando utilizado ferro-cimento em caixa d'água, dá muita manutenção, dá muito problema e só acaba funcionando quando ele fica o tempo todo submerso. Então, aquilo ali não perde umidade hora nenhuma, é o que evita com que ele rache. Tá? Se você vai ter um teto vivo que vai ficar hora molhado, hora seco, e principalmente em cima da cobertura, que vai variar muito isso, então é interessante que você não faça isso, ou se fizer de ferro-cimento, você utilize ali a lona ou algum outro tipo de impermeabilização para não ter esse tipo de problema, tá bom? Gente, eu tenho aqui um tempinho para responder mais algumas perguntas. Se vocês tiverem aí, deixa aqui nos comentários. Se não, a gente vai finalizando aqui, vou concluir aqui a aula, né? Lembrando que os tetos vivos, eles têm um custo muito próximo de um telhado cerâmico, porque as estruturas são muito parecidas, você vai ter que engrossar ali um pouquinho mais as peças ali por causa do peso que é um pouquinho maior. Isso depende também do seu tamanho de vão, né, do tamanho da cobertura que você vai aplicar, né? Muitas vezes você não vai encontrar todos os materiais num local só, igual um telhado que você vai numa loja ali, uma madeireira que normalmente vende a madeira, vende a telha, tudo junto. Então talvez vai ter que rodar um pouquinho mais, mas é uma excelente opção. É uma excelente opção que inclusive vai economizar energia dentro da sua edificação posteriormente, com calefação, com ar-condicionado, com várias outras questões. Então, ao longo do tempo, você paga essa pequena diferença de custo. Você tem ali uma pequena complexidade, mas qualquer carpinteiro, um telhadeiro que faz um telhado cerâmico, faz um teto vivo numa boa, basta você entender as camadas, a drenagem, como que é a forma de executar isso, e é muito tranquilo. Qual o melhor lugar para comprar a lona? Rodrigo, você compra essa lona em loja que vende material para lona de caminhão, tá? A lona vinílica você consegue achar aí muito fácil. Você chega lá perguntando lona para teto vivo, é bem capaz que o vendedor não vai saber, tá? Mas você fala que você quer uma lona vinílica que tenha a malha de poliéster no meio, tá? Essa aí é a especificação que você vai encontrar. Existem muitas marcas, tá? Não tem muita opção assim, qual que é a melhor, qual que é a pior, não. Basta ter essas especificações que você vai se dar bem. Quanto menor a trama de poliéster, né, a malhazinha ali, melhor, tá? Quanto mais fininha o buraco entre, né, no espaçamento da malha, melhor, maior vai ser a durabilidade. As lonas vinílicas, né, o PVC é um material que não decompõe, né, nem quando a gente quer que ele se decomponha, ele não se decompõe, então você consegue
ter um bom aproveitamento aí, tá? Bom dia, a lona do teto vivo, ela é especial ou posso pôr plástico grosso? De forma nenhuma, Regina, não utilize plástico comum, tá? Tem que ser essa lona que eu estou falando, que é a lona vinílica, é uma lona de PVC, que ela tem a trama de poliéster dentro. A lona plástico comum, lona de jardim, vai se decompor rapidamente, você vai ter problema imediatamente. Em menos de um ano, a sua lona vai virar farelo e você vai ter problemas de impermeabilização, vai ter problemas aí com a sua drenagem, vai ser muito complicado, tá? Não utilize plástico comum, porque vai dar problema com certeza, tá? Você pode usar um PAD, que é uma lona, parece um plástico da garrafa PET, ela tem um custo mais baixo, mas ela é difícil de instalar porque ela é dura, é rígida e a emenda dela é muito complicada de fazer. Tá? Existe essa opção, mas a gente recomenda sempre usar a lona de vinil, porque ela é um pouquinho mais cara do que a lona comum, do que a lona de PAD, mas a manutenção dela é zero, você não vai ter problema. E se por um acaso ela tiver um furinho, na hora que você estiver instalando ali, ela rasgar por algum motivo, ela é super fácil de fazer a manutenção. Na própria casa que você vai comprar a lona, você compra o tubinho de cola de PVC e é só remendar ali, você recorta um pedacinho ali do tamanho do furo, sobrepassa um pouquinho ali, passa a cola e pronto. Tá? É muito simples ali. Tá? Como calcular o peso do teto vivo? O peso do teto vivo ele vai variar entre 180 kg por metro quadrado a 300 kg por metro quadrado. Depende ali da sua espessura ali de substrato, tá? Então você pode calcular isso, mas você tem que ver mesmo o tamanho do vão. Então se você está ali vencendo 4 metros, 3,5 metros, você vai trabalhar com peças de madeira. E se você for usar o eucalipto, você pode trabalhar aí com peças de 16 a 18 centímetros de diâmetro, e o espaçamento entre elas vai depender do seu assoalho. Se você for usar um madeirite estrutural ou um ASB estrutural, você vai trabalhar aí com distâncias de 50 centímetros de eixo a eixo. Tá? O fabricante desses materiais, do ASB e do madeirite, especifica o espaçamento que você precisa de apoiá-lo. Tá? Então você pode olhar pela especificação do fabricante. Se você for usar madeira maciça, tipo assoalho, macho e fêmea, esse espaçamento pode ser um pouquinho maior, mas a média vai ser por aí, tá? E aí o dimensionamento da sua madeira vai depender mesmo do vão que você vai cobrir ali, né? Qual que é o tamanho da sua cobertura ali entre apoios ali, para que você tenha um aproveitamento legal, tá? Estou abrindo aqui a caixinha de perguntas aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto isso eu vou molhar o bico aqui. Lona para impermeabilização, tétios com extrato vivo, plantar. Já respondi essa pergunta sobre a lona, né? Impermeabilização é a mesma, lona vinílica. Como posso fazer a casa? Tá, já respondi todas as perguntas aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Compartilha. Curte o nosso vídeo. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, entra lá. Vai ser um prazer ter você acompanhando aqui. Lembrando que todas as segundas e quartas-feiras a gente tem a nossa aula aqui. Essa aula vai ficar gravada aqui e vai ser também gravada lá no nosso canal do YouTube. É bom usar tábuas de eucalipto? Depende para quê, Rodrigo. Se for para fechar a borda, não, porque o eucalipto vai empenar. Para fazer o assoalho, pode sim, tá? Para fechar a borda ali, você pode utilizar ali garapa, roxinho, madeiras mais resistentes ao sol, tá? E para fazer ali o assoalho, pode sim usar a tábua de eucalipto, desde que ela esteja seca, porque ela depois, se perder a umidade, ela vai retrair e você vai acabar tendo frestas ali embaixo, que pode comprometer um pouquinho o seu teto vivo, tá? Então certifique-se sempre que você está usando madeira já seca. Tá? É possível fazer teto vivo em casa de pau a pique? Totalmente, Regina. Você pode usar sim, desde que você dimensione a estrutura do seu pau a pique, né, os seus pilares e vigas ali, que é um tipo de técnica que vai ser necessário fazer isso, para que você tenha a capacidade de suportar a carga ali do seu teto vivo, tá bom? Então, gente, que ótima aula de hoje, fiquei muito satisfeito com a interação de todos, com as perguntas muito
pertinentes, muito legal, a interação foi maravilhosa. Agradeço todo mundo que esteve aqui comigo, me acompanhou hoje, e até a próxima. Segunda e quarta, 9h15 da manhã, estaremos aqui, ou eu ou o Flávio, respondendo as perguntas, trazendo temas relevantes aí para você que quer avançar aí na bioconstrução. Tá bom? Um abraço e até a próxima.